Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! No tempo da cirandinha. Robert Paul Smith nasceu em 1915 e viveu 62 anos. Foi um autor norte-americano famoso por sua clássica evocação da infância em seus romances. Seu livro mais famoso intitula-se Onde Você Foi? Na rua. O que você fez? Nada. É uma evocação nostálgica da vida interior das crianças. Ele defende o valor da privacidade para a infância, a importância do tempo não programado, as alegrias do tédio e as virtudes da liberdade infantil sem a supervisão constante de um adulto. E conclui dizendo, abre aspas, acho que o que estou dizendo é que as crianças, às vezes, precisam ser deixadas a sós para serem elas mesmas. E se você me der licença, agora tenho um compromisso só meu. Vou sentar-me nos degraus da frente de minha casa para ver a grama crescendo. Fecha as aspas. Dito isto, vamos à citada obra que foi condensada por nós. Quem está falando é Robert. Acontece que eu não compreendo mais o que as crianças fazem da vida. Tenho 2 filhos, moro numa pequena cidade onde há grupos de diversões sempre orientados por conselheiros de família e psicólogos de crianças. Pois com tudo isso, estava eu um dia com um grupo de garotos entre 6 e 12 anos, e como nenhum deles parecia saber o que fazer nos próximos 15 minutos, eu sugeri, vamos brincar de arranca-prego? Pois, por incrível que pareça, nenhum daqueles fedelhos sabia que tipo de brincadeira era esse. Agora, quem fala sou eu, Frigeri. Vamos abrir aqui um parêntese para esclarecer que arranca-prego é um tipo de jogo infantil norte-americano que consiste em lançar um canivete no chão para que ele caia com a lâmina fincada no solo. O perdedor é obrigado a arrancar com os dentes um pino de madeira que os outros cravam na terra. Continua o autor. Quando éramos pequenos, ficávamos rondando em volta de um grupo de veteranos de 9 ou 10 anos que brincavam de arranca-prego. Limpávamos o nariz na manga da camisa, sungávamos as calças e ficávamos repetindo, deixa eu brincar também, deixa eu brincar também, eu também quero entrar na brincadeira. Até que algum irmão mais velho, de bom coração, que nunca era o irmão da gente, acabava dizendo, deixa o garoto brincar também. E então, por Deus, começávamos nós a brincar de arranca-prego. Meu filho menor estava zanzando pela casa outro dia e parece que não tinha a menor ideia do que fazer da vida, embora seu quarto estivesse cheio de estojos de modelagem e navios de plástico para armar, jogos para montar, balões gigantes, pedaços de gesso de vários formatos, lápis de cor, bússolas e revistas de histórias em quadrinhos. Vou dar um jeito nesse guri, disse eu comigo mesmo.
Vou transmitir-lhe os conhecimentos tradicionais de seu pai. E lhe perguntei: você algum dia já fez uma serra circular com um botão? Ele sacudiu a cabeça, dizendo que não. Então continuei dizendo: antes de mais nada, precisamos de um botão grande. É claro que deve haver um botão nesta casa, mas onde? Só pode ser na caixa de botões. Nessa altura, descobri que não tínhamos em casa uma caixa de botões. E não temos uma gaveta de sapateiro com 1000 coisas, inclusive pedaços de papel de embrulho e pedaços de barbante. Minha mulher não guarda caixas, nem carretéis vazios, nem pedaços de barbante e, por conseguinte, não tem em casa uma caixa de botões. Fomos então, meu filho e eu, até a casa do vizinho e lá encontramos uma caixa de botões. Não era dos donos da casa, mas sim da vovó, que já tinha morrido. Arranjamos um botão bem grande. Passei alguns fios de retrós por seus furos, torci os fios e, pegando suas pontas, tentei fazer o botão circular, mas não deu certo e o fio arrebentou. Quando eu era criança, o retrós era tão forte que quase se cortava a ponta do dedo para arrebentá-lo. Aquilo sim era retrós. Pegamos então um barbante fino, mas bastante forte, e, enfiando ele da mesma forma no botão, fizemos uma serra circular. Meu filho levou o brinquedo para um acampamento e os outros meninos queriam saber onde podiam comprar um igual. Quando ele disse que foi seu pai que havia feito, eles disseram que ele estava mentindo. Quando eu era menino, o ano se dividia em épocas. Havia uma época em que se jogavam bolinhas de gude. Havia outra em que se soltavam papagaios. Havia uma época em que se faziam paraquedas com um lenço, um pedaço de barbante e uma pedra. Havia uma época em que se faziam tanques usando carretéis de linha. Havia uma época em que se jogava futebol, outra em que se brincava de esconde-esconde, de estátua, de barra-manteiga, de cabra-cega e assim por diante. Mas, naquele tempo, acontecia algo interessante. De repente, alguma coisa estalava no ar, a engrenagem do tempo mudava, e de manhã, na hora de levantar, todos nós punhamos as bolas de gude no bolso, porque era aquele o dia em que todo mundo começava a jogar gude. E quando terminava a temporada de gude, não havia quem não soubesse. Não chegávamos a tocar no assunto. Era apenas o fim da temporada de gude, e uma bela manhã parávamos de jogar gude e começávamos a fazer papagaios, porque da noite para o dia deixava de ser tempo de gude e começava a ser tempo de empinar papagaio. Como isso acontecia, ninguém sabe explicar. Havia outras divisões. Até mais ou menos os 7 anos, os meninos podiam brincar de amarelinha. Daí por diante, a amarelinha era coisa de meninas. Na minha rua, os meninos não podiam, em idade nenhuma, pular corda. As meninas podiam andar na bicicleta dos meninos, mas os meninos não podiam andar na bicicleta sem cano das meninas. As meninas podiam carregar os livros nos 2 braços cruzados sobre o peito, mas os meninos tinham de carregá-los em uma das mãos de encontro a um dos lados do corpo. As meninas, ocasionalmente, em circunstâncias de grande tolerância, podiam jogar bolinhas de gude, mas arranca-prego nem pensar. Os meninos podiam também regar o jardim. Quando eu era criança,
regava seu jardim sem sair do lugar, segurando a mangueira e fazendo com ela esguichos para trás e para frente. E a gente fazia arcos com a água, fazia repuxos, desenhava figurações no ar, regava não só a grama, mas lavava também a calçada, a varanda, as venezianas e até o pai que estava lendo um jornal na sala de visitas. E quando era um adulto que regava o jardim, nós ficávamos rondando por perto até que ele dissesse: "Por que vocês não vão perguntar à sua mãe se podem vestir uma roupa de banho para eu molhar vocês?" Hoje, porém, temos esguichos automáticos e a pessoa pode ficar sentada dentro de casa vendo outras pessoas brincarem de mímica na televisão, enquanto os esguichos rodopiam regando setores pré-determinados do jardim. Em meu tempo, não havia mal nenhum em não se fazer nada. Hoje em dia, quando se vê uma criança deitada de costas na grama, com um ar pensativo, parado, começa-se a imaginar o que há de errado com essa criança. Não há nada errado. Ela está somente pensando, está procurando descobrir se respira de maneira diferente quando presta atenção e quando apenas respira. Procura saber por quanto tempo consegue ficar ali parada sem piscar. Está imaginando como seria ela se seu pai não tivesse casado com sua mãe, ou se há no mundo alguma outra criança exatamente igual a ela. Muitas horas de minha infância foram passadas aprendendo a assobiar, aprendendo a estalar os dedos das mãos, pendurando-me no galho de uma árvore, observando um formigueiro, cavando buracos, atirando pedras em coisas, cuspindo para cima e saindo de baixo, partindo paus ao meio, jogando coisas nos bueiros, apanhando sapos, procurando setas de índios, mastigando capim, molhando os pés, brincando com lama, com areia e com água. O que eu quero dizer é que passávamos o tempo fazendo uma porção de nada, e era legal. Quando o falecido Theodore Hoover desenhou a planta da oficina de ferreiro do seu pai na cidadezinha em que morava, traçou um círculo num canto junto da forja. Ao lhe perguntarem o que representava aquele círculo, ele respondeu: "É o lugar para um menino sentar." Ali, qualquer menino da cidade podia sentar-se e ficar vendo o ferreiro trabalhar, ouvindo a conversa dos homens, sonhando com as fagulhas do fogo da forja que dançavam diante de seus olhos. Muitos homens hoje podem relembrar o lugar para um menino que ocuparam em alguma época do passado. Talvez o lugar fosse em cima de um saco de sal, na parte dos fundos de um armazém de secos e molhados, ou montado a cavalo numa selaria, ou num toco de madeira em pé numa serraria. Daquele ponto estratégico, à beira do mundo todo-poderoso dos adultos, o menino ficava olhando, ouvindo e aprendendo. De vez em quando, pulava do seu lugar para fazer algum mandado. "Menino, traga aqui aquela caixa para mim", pedia alguém, e suas pequeninas mãos desajeitadas se tornavam fortes e cuidadosas para não deixar a caixa cair. De um lugar assim, podia ouvir os mexericos da cidade e decidir no que acreditar e o que rejeitar. Às vezes, ouvia palavras e histórias que não eram para ouvidos de meninos. Mas aquilo fazia parte da tarefa cada vez maior de preferir o bom ao mal e o certo ao errado.
O lugar para um menino sentar é um importante degrau através do intrincado processo da passagem da infância para a vida adulta. A simples observação dos fatos mostra que o número dos lugares para meninos sentarem tem diminuído de maneira alarmante através dos anos. Em muitas localidades, já se foi o tempo da oficina de ferreiro, já se foi o tempo da selaria, já se foi o tempo da serraria, que hoje já não é mais o que era. Mas, em alguma parte, os meninos do nosso tempo precisam ter lugares para sentar-se à margem da experiência humana. A rotina e as regras eles aprendem na escola, mas certos recursos do raciocínio e do sentimento humanos eles podem nunca chegar a aprender se não tiverem oportunidade de ocupar um lugar nas modernas atividades humanas para um menino sentar. No tempo da cirandinha. Caros amigos internautas, essas lembranças de Robert Paul Smith me deixaram muito emocionado, porque em minha infância eu passei por muitas brincadeiras semelhantes. Hoje, as coisas mudaram bastante e as crianças ficam muito entretidas com seus instrumentos eletrônicos. A vantagem das brincadeiras antigas é que elas estimulavam o desenvolvimento corporal, a criatividade, a interação e a inclusão sociais. Fico muito feliz em recordar que nos meus tempos de criança, tanto na roça quanto nas cidadezinhas pequenas em que morei, como Guaíra, Miguelópolis, Ipuã, desfrutei bastante de vários tipos de brincadeiras. Nós éramos em 8 irmãos, constituídos por 3 homens e 5 mulheres. Por isso, quando nós estávamos brincando com a molecada de fora, brincávamos entre nós mesmos. Dentre as principais brincadeiras de que me lembro, podemos citar pega-pega, piques, queimada, esconde-esconde, bolinha de gude, inclusive nas suas variantes chamadas tabela e mata-mata, barra-manteiga, pular carniça, empinar papagaio, rodar peão, cabra cega, cabo de guerra, estátua, pular corda, amarelinha, telefone sem fio, jogo da velha, passar anel, mímica e ciranda, cirandinha. Algumas dessas brincadeiras eram mais praticadas pelas meninas. Mas, brincadeiras à parte, havia 2 atividades infantis pelas quais eu tinha especial preferência. A primeira era montar meus álbuns de figurinha, como Ídolos da Tela, Bambi, Raças e Costumes do Mundo Inteiro, Os 10 Mandamentos, História do Brasil e outros. Cada álbum desses tinha às vezes mais de 200 figurinhas ou cromos. E como não havia dinheiro para comprar todas elas, a gente jogava bafo nos bancos das praças públicas para obter as que não tinha, ou dava dezenas de figurinhas repetidas para conseguir uma que nos faltava.
E a segunda atividade era ler e trocar gibi com a molecada na porta do cinema. Eu guardava meus gibis embaixo da cama e às vezes chegava a ter mais de 50. Nos domingos à tarde, adorava ir às matinês do cinema. Antes de começar a sessão, ficávamos do lado de fora trocando gibis com a meninada. A gente trocava um gibi por outro e quando a troca era por um almanaque, costumávamos dar 3 ou 4 gibis em troca dele. Os gibis de que mais gostávamos eram Tarzan, com sua esposa Jane Porter, o filho adotivo Boy e a macaca Cheetah. De acordo com a censura da época, por não serem legalmente casados, Tarzan e Jane não podiam ter filhos próprios. Segundo Edgar Rice Burroughs, criador desse personagem fictício, o nome original de Tarzan era John Clayton, Lord Greystock, filho de um lorde e de uma dama, ambos britânicos, que foram abandonados na costa atlântica da África por amotinados. Quando Tarzan era criança, sua mãe morreu e seu pai foi morto por um macaco que era líder da tribo Símia, por quem Tarzan foi adotado. Assim, logo após a morte de seus pais, Tarzan se torna uma criança selvagem criada pelos macacos. Na linguagem dos macacos, Tarzan significa pele branca, e esse nome lhe foi dado pela tribo que o adotou. Além de sua história ser contada em livros e gibis, ele está presente também no cinema, onde foi personificado por grandes astros como Elmo Lincoln, Johnny Weissmuller, Lex Barker, Gordon Scott, Jock Mahoney, dentre outros. O famoso grito de Tarzan era, na verdade, uma mixagem dos sons de um barítono, uma soprano e de cães treinados. E Tarzan tinha uma linguagem especial. Quando ele gritava, Krieg Ha Bandolo, queria dizer, cuidado, eu matar. Roy Rogers, aqui com sua namorada nos filmes e esposa na vida real, Dale Evans. Seu cavalo chamava-se Trigger e seu cachorro Bala. Todos eles apareceram em aproximadamente uma centena de filmes. Roy e Dale fizeram também o programa The Roy Rogers Show, que começou no rádio e depois de 9 anos mudou-se para a televisão, onde permaneceu durante 7 anos. O apelido de Roy era Rei dos Cowboys e o de Dale era Rainha do Oeste. Gene Autry foi cantor e ator famoso por suas performances na música country, no cinema e na televisão. Ele era conhecido como o cowboy cantor. Foi o primeiro grande astro dos filmes conhecidos como Faroeste B, superado depois por Roy Rogers, quando teve de alistar-se para lutar na Segunda Guerra Mundial. Gene Autry é a única pessoa com estrelas em todas as 5 categorias da calçada da fama por filme, televisão, música, rádio e atuação ao vivo. Seu cavalo chamava-se Campeão. Fantasma. Tinha uma namorada chamada Diana Palmer. Seu cavalo, Herói. Seu cachorro, Capeto. E seu amigo indígena, Gurã. Mandrake. Tinha uma namorada chamada Narda e um amigo chamado Lothar. Buffalo Bill. Tinha 2 pretendentes a namoradas, uma americana chamada Sally e uma índia chamada Águia Branca. E todos os seus gibis traziam este bordão inesquecível.
cavalgando pelas perigosas trilhas do oeste com Buffalo Bill. Alan Rocklane tinha um cavalo chamado Tufão e sempre se apresentava com uma camisa listrada que era quase uma marca registrada dele. Johnny McBrown tinha um cavalo chamado Rebel. Zorro tinha um cavalo chamado Silver e seu amigo índio chamava-se Tonto. No último quadrinho de suas histórias, ele fazia seu cavalo empinar e gritava: "Aiô, Silver, avante!" Rex Allen tinha um cavalo chamado Coco. Cisco Kid tinha um cavalo chamado Diablo e seu amigo inseparável chamava-se Pancho. Além desses, tinha também Tim Holt, Tex Ritter, Bill Elliott, Monte Haley, Don Chicote, Super-Homem, Capitão Marvel e muito mais. Havia ainda Cowboy Romântico. A revista Cowboy Romântico era mais apreciada por minhas irmãs. Tudo isso, hoje, pode nos parecer tolice, mas, naquele tempo, era mágica pura. São velhos tempos que não voltam mais. Graças, porém, ao disco da memória, hoje nos recordamos deles como se fosse algo que ainda estivesse presente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.